Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, vamos falar sobre notícias, jornais, TV aberta no geral, porque é um assunto que eu gosto bastante, que eu já venho praticando esse hábito de não assistir, acompanhar tantos jornais, telejornais no dia a dia. Desde 2018, 2019, por aí eu já estava tirando esse hábito. Em 2017 eu comecei a ouvir sobre isso de algumas pessoas que eu acompanhava, que eu ainda acompanho, tipo Marçal e outras pessoas, Pablo Marçal, né? E foi um hábito que eles pegaram para si próprio e falavam os benefícios e tal, de cuidar da mente, de não ficar consumindo muita notícia, muita mídia, porque elas de certa forma te influenciavam, de certa forma. E aí eu fui ouvindo isso foi em 2017, 2018. Em 2019 eu já tinha parado de assistir TV aberta, mesmo morando com os meus pais, sendo a vida tradicional de todo mundo, consumindo conteúdo consumindo o que todo mundo consome na casa, né? Se você mora com todo mundo, você consome o que todo mundo tá assistindo. Se todo mundo tá assistindo, todo mundo odeia o Chris, todo mundo vai assistir, todo mundo odeia o Chris. Mas, ouvindo eles falando sobre isso, eu optei por sair sempre da sala quando eu estivesse assistindo o jornal. Íamos jantar, tava passando qualquer telejornal, eu saía. E aí eu comecei a tirar essa... Como era só eu que pensava desse jeito, era eu que tinha que sair do ambiente, não era um ambiente que eu tinha controle, né? Então eu que tinha que me mudar, né? Eu que tinha que sair daquele ambiente. Então eu comecei a sair sempre quando tava passando o jornal, eu saía da sala, não ficava próximo. Sempre quando eles estavam falando sobre notícias que todo mundo estavam comentando, de tragédias e acontecimentos, eu saía da conversa. Comecei a me abster de notícias. Fugir mesmo, sabe? Todo mundo tava falando, eu saía, mesmo morando numa casa com uma TV e todos consumindo as mesmas coisas. Fui inserindo esse hábito e foi me fazendo bem, sabe? Fui produzindo, trabalhando, cuidando mais da minha mente ficava mais leve, eu não sabia muito o que estava acontecendo, mas tava tudo certo. Até ver de fato os benefícios desse hábito na pandemia. Eu já falei pra vocês, eu sou confeiteira e eu já tive uma loja, um ponto físico. E nesse ponto físico, por ter muitas pessoas transitando ali, a gente sempre estava sabendo das fofocas de todo mundo, né? De certa forma, sempre sendo um lugar pequeno, mas sempre tá sabendo da vida alheia, mas também todas as notícias que todo mundo está acompanhando, que a mídia está falando, porque as pessoas comentavam lá, era uma lanchonete, então as pessoas paravam para fazer um lanche, para comprar um sorvete, e sempre estavam comentando sobre as notícias. E você tá ali, você tá ouvindo, mas você não está, tipo assim, eu fazia de tudo pra não absorver tanto, porque no pessoal eu não consumia. Então as pessoas comentavam, você viu o que aconteceu? Eu até vi, mas eu ignorava sempre a conversa, sabe? Eu não dava muita continuidade naquela notícia ruim. Porque na maioria das vezes as notícias eram só comentários ruins de alguma coisa que a pessoa acompanhou na TV. Então até aquele momento eu estava muito centrada ali naquele hábito de cuidar da minha mente e não ficar conversando, falando, coisas que eu já falei pra vocês aqui em alguns vídeos do canal. Sobre política, sobre notícias ruins, para isso não me deixar com uma energia vital mais baixa. A intenção era essa, cuidar da minha própria energia, sem consumir tanta notícia. Quando chegou a pandemia, e aí foi aquele estrondo no Brasil, toda aquela comoção do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e alarme, né? Vamos fechar os estabelecimentos, vamos parar de ficar nas ruas, todo mundo vai usar máscara, porque temos um estado grave, uma pandemia, uma situação de calamidade, era o caos no Brasil. Todo mundo, obviamente, foi surpreendido com a pandemia. Mas eu tinha uma loja, eu tinha meu trabalho, eu tinha contas para marcar, compromissos, coisas para resolver, eu tinha que trabalhar. E a prefeitura da minha cidade, como de várias cidades, trancaram os comércios, só podia fazer delivery. Meu pai trabalhava em um Ceasa e ele saía de casa para ir trabalhar fora nesse Ceasa que tinha vários outros compradores e as pessoas elas falavam muito sobre isso. Porque ele vai vir desse Ceasa, vai trazer Covid pra cá e vai contaminar as pessoas. Então sempre tinha alguém para dar uma opinião. E eu, como trabalhava lá, trabalhava nessa loja, mesmo tendo tomado as vacinas, tudo direitinho, usando máscara, as pessoas ainda ficavam com aquela pressãozinha ali, né? Eu pensei o seguinte, bom, não estou consumindo notícias, vou fazer o meu trabalho, vou me cuidar da forma que eu tenho que me cuidar, com álcool gel, com máscara, com as vacinas que precisam ser tomadas, vou fazer o que eu sou obrigada a fazer e o que eu tenho controle. Mas eu vou cuidar 100% da minha mente para não deixar que a opinião e o medo
excessivo das pessoas me contamine. Porque quando você começa a conviver com pessoas muito negativas, ou que você tá pensando ou consumindo muitas coisas ruins, elas vão trazer para você a perspectiva delas, elas vão contaminar o seu estado emocional, que já era a meta já era um dos princípios do hábito de tirar a TV aberta. Nisso, eu tinha um colega que ele sempre estava lá, e teve um dia que ele sempre chegava lá com notícias frescas das coisas que estavam acontecendo, porque ele consumia bastante jornal. E aí, aquele dia, meu pai tinha ido viajar, estávamos todo mundo, tinha ido trabalhar no Ceasa, né? Eu fui trabalhar tranquila, com máscara, tudo direitinho, me arrumei, tudo certo. E eu cheguei pra trabalhar e ele começou: por que morreu tantas pessoas em tal lugar? Por que tantas pessoas estão com Covid? Por que o Hospital X está sem oxigênio? E começou a trazer tanta notícia, e era uma pessoa muito querida pra mim, mas naquele momento eu precisava falar que eu não queria saber mais daquilo. E eu falei: olha só, eu não assisto jornal porque eu não quero saber. Eu não quero essa informação, eu não preciso dessa informação. Eu não quero saber quantas pessoas estão morrendo de Covid, qual é o país que está mais contaminado, com maior calamidade, quais hospitais que não têm vacina. Eu não quero saber, essa informação não vai agregar nada na minha vida. E eu não quero saber porque o meu pai está trabalhando e eu preciso vir trabalhar acreditando que Deus está cuidando da gente e que ele vai vir para casa saudável, que ele não vai morrer de Covid, que ele não vai pegar um Covid no Ceasa, ele tá fazendo o trabalho que ele precisa fazer. Ele não tem a opção de ficar em casa, como todo mundo aí do fique em casa. Ele não tem essa opção, então ele vai trabalhar, eu também vim trabalhar e Deus vai cuidar da gente. Se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas nós estamos cuidando com as medidas que nós podemos nos cuidar. Não quero saber mais dessa informação. Na época ele pode estar um pouco meio chateado, que foi um pouco grossa, mas foi uma decisão muito inteligente, porque eu precisava cuidar da minha mente. Eu precisava ter a tranquilidade de que outras pessoas não estavam colocando mais medo em mim. Eu tinha que continuar indo trabalhar pensando: Deus está cuidando da gente, a gente está fazendo a nossa parte, sendo precavidos e prudentes e tal, mas não tem a opção de ficar em casa. Simples assim. E eu não quero consumir esse monte de notícia, não quero que me traga notícias porque eu não estou consumindo notícia. Ele parou de falar, ninguém mais falava, e quando chegava uma pessoa ou outra que eu não conhecia, a pessoa comentava: você viu quantas pessoas morreram em tal lugar, em tal país? Você viu isso? Você viu o que tá acontecendo em tal lugar? E eu falava: não vi não, mas é assim mesmo, daqui a pouco passa, Deus vai cuidar da gente. Eu sempre tava com essa palavra mais positiva, mas eu não alimentava aquela informação. Qualquer cliente que chegasse, eu não alimentava aquela informação. Só deixava a pessoa falar, ela falava e eu cortava. Sempre fiz isso em todas as vezes que alguém chegou com essa notícia. Eu não ficava fomentando aquela conversa daquela pessoa. E eu peguei um chocolate aqui pra gente tomar um café junto também. Na verdade não é um café, é um chocolate, porque tá uma chuvinha aqui e já queríamos falar sobre notícias. E o hábito do brasileiro é tomar café da manhã com notícias. Eu vim tomar um café da manhã com vocês, que nem sei qual horário que você vai estar assistindo, mas será com uma boa notícia de um bom hábito. Tirar as notícias ruins do seu dia. A partir do momento que eu me posicionei, falei que eu não queria saber, pra quem era muito próximo a mim, elas pararam de falar, ninguém me trazia mais notícia nenhuma, não queria saber mesmo, nem de Ceasa, nem de trabalho, nem das pessoas que estavam com Covid. É óbvio que naquele período, quando alguma pessoa ou outra falecia, a gente ficava muito chateado, muito triste, né, porque era uma coisa muito séria, mas notícias de TV de X mil pessoas que morreram eu não queria mais. A realidade estava ali diante de mim. Eu sabia que era uma coisa grave, eu sabia que era uma coisa séria, mas eu não podia me alarmar achando que toda a minha família ia morrer do nada. Eu não podia deixar o medo me contaminar antes de chegar a mim, de fato, entende? E a gente perdeu pessoas próximas, assim, não familiares exatamente, pessoas queridas, amigas. Foi muito triste, mas se eu deixasse o medo me contaminar antes de realmente ter um problema para resolver, sabendo que eu estava cuidando do que eu dava conta de cuidar, eu iria ficar doente apenas pelo medo. Isso aconteceu porque eu vi pessoas ficando extremamente bitoladas com a Covid, com neura para tudo. Então todas as embalagens que chegavam era cheio de álcool, espirrava álcool, e álcool em gel na mão. A pessoa começou a perder até sensibilidade de tanto que gastavam. Sensibilidade não, de tanto que usava álcool o tempo todo, toda hora, a cada 5 minutos era uma gota de álcool em gel, uma neura, uma preocupação. E eu vi muitas pessoas com medo extremamente exagerado, sabe? Se a pessoa tinha que pegar Covid, ela pegou Covid. Se ela ia falecer de Covid, foi o tempo dela ter falecido, ela acabou acontecendo aquela fatalidade, sabe? Só que o medo, eu vi muita gente ficando doente
mais pelo medo do que pelo Covid em si. Graças a Deus, nossa família ficou bem, só que eu precisei muito cuidar da minha mente antes da Covid chegar para todo mundo. Eu fiquei gripada, teve todas essas questões, mas a parte que cabia a minha responsabilidade eu tava fazendo, eu não tava sendo imprudente. Eu tinha que trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer, tava sendo prudente, tomando todos os cuidados, mas se acontecesse, foi permissão de Deus, não tem como a gente ter controle sobre tudo. E naquele período, a gente perdeu uma pessoa que era muito querida e ela tava com muito medo do Covid. Ela chegou nessa loja que eu tinha e ela me chamava de minha filha, né? Era um senhor de idade. Ele me chamava de minha filha, pega isso pra mim, minha filha, faz isso pra mim. E aí, naquele dia, ele chegou nessa loja que eu tinha, essa lanchonete, e ele não desceu da moto. Ele ficou na moto que ele tava, ele me chamou, eu tava de máscara, ele também chegou de máscara. Ele falou, minha filha precisava do produto X, você consegue pegar pra mim? Aí eu peguei o produto X pra ele, coloquei na sacola. Eu vi que ele tava com medo mesmo do Covid. Coloquei na sacola, fui até a moto entregar a ele, aí ele me pagou, pegou com uma distância assim das minhas mãos, bem assim, com muita cautela, e aí ele falou meio assim, se afastando de mim, sabe quando a postura do corpo já tá se afastando? Ele falou assim, não, você não repara eu não ter descido da moto, porque essa é uma doença muito séria e tem um monte de gente morrendo. E eu falei assim, não, o senhor tá certo, era um senhor de idade e tal, então ele tava com muito medo. E essa cena dele ter pegado a sacola com esse cuidado, ter logo mencionado, não, porque é uma coisa muito grave, as pessoas estão morrendo, e essa fobia por falar, ele falava com uma certa pressão, sabe, na voz, um medo mesmo, que eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Porque eu tava, não é que eu não tava com medo de pegar Covid, né? Era porque eu era mais nova, a gente perdeu pessoas novas também com Covid, crianças com Covid, pessoas mais novas, pessoas meia idade, pessoas mais idosas. Foi uma doença para muitas pessoas, infelizmente, falecerem. Não era questão da idade. Mas eu vi que o medo tinha tomado conta da cabeça dele. Eu não tava nesse estado todo de medo. Eu ficava pensando, se for para acontecer, eu quero estar bem com Deus pra irmos pro céu e pronto. Mas tô sendo prudente, tá tudo certo, vou trabalhar tranquilo. E ele tava muito preocupado. O que aconteceu? Naquele dia, ele chegou em casa à noite, jantou e ele infartou naquela mesma noite. E você vai falar assim, Fran, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Poderia ter acontecido, não foi nem por conta do Covid. É porque às vezes o nosso medo, não vou dizer que ele morreu só por conta do medo que ele tava de pegar Covid, só que o medo que ele tava de morrer de Covid não foi o suficiente para manter ele vivo, independente da Covid, porque ele teve um infarto. Então, quando tá na hora de algumas coisas acontecerem, elas vão acontecer. Se você está fazendo a sua parte, sendo prudente, sendo cauteloso, fazendo o que é certo, você vai ter que confiar em Deus e viver a sua vida. Não tem muito que ter controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre tudo. Eu já falei isso pra vocês em alguns vídeos aqui. A gente não tem controle sobre tudo, mas aquela experiência com ele, de ter visto uma pessoa de manhã com um medo muito grande e à noite ter falecido, ter morrido por uma outra causa, foi o que eu pensei. Foi muito de pensar o seguinte, a nossa vida está nas mãos de Deus e se a pessoa se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. E muitas das vezes o nosso medo, ele acaba, vamos dizer assim, até atraindo, sabe? A gente acaba atraindo pra nós mesmos aquilo que a gente tem tanta repulsa. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E acabou que, não vou dizer que foi só uma lei da atração, sabe? Mas tava com tanto medo da morte, que a morte veio por uma outra causa. Uma outra forma, sabe? E se não dissermos que talvez o medo tenha influenciado, de certa forma. Eu acredito muito nisso também. A gente alimenta tanto a nossa mente com tantos medos que isso vai acabar acontecendo, né? Aquilo que eu não queria me aconteceu de tanto que eu pensei, de tanto que eu insisti, de tanto que eu evitei aquilo dali, porque eu fui me alimentando. Então, esse foi uma das lições que eu aprendi sobre o poder de cuidar da nossa mente e não entregar isso para outras pessoas. Se ela tivesse ficado, talvez, não vou dizer que estaria viva, sabe? Mas estaria provavelmente muito mais tranquila na hora de vir comprar comigo aquele produto que ela veio comprar na parte da manhã. Se ela não tivesse tão bitolada com um monte de notícia que todo mundo tá morrendo e como o Brasil vai acabar e que tá tudo muito perdido, talvez a cabeça dela estivesse mais tranquila. Teria aproveitado aquele 1 segundo para termos trocado umas 3 palavras, termos conversado um pouquinho. Teria aproveitado aquele momento, porque ele tava com tanto medo que a gente não trocou nem algumas palavras. Tipo assim, foi tudo muito, muito rápido mesmo, sabe? Essa doença tá matando todo mundo e não teve nem contato, a gente não se viu direito, porque o medo tava ali e a pessoa não tava presente, ela tava sendo guiada
pelos próprios pensamentos, pelo próprio medo mesmo que estava sendo alimentado ali. E eu usei o exemplo do Covid, que foi uma coisa muito grave, mas é porque isso, de certa forma, isso impacta a gente, nos impacta, de certa forma, em todas as outras áreas. Ainda falando do período da Covid, a pandemia ocorreu em 2020, né? Março ali, abril, aqueles períodos, os inícios ali do mês, do ano. E eu estava com essa loja e eu iria trabalhar na Páscoa, ainda falando da pandemia. Tudo estava fechado, eu tinha que trabalhar, só tínhamos a opção do delivery. E confeiteiras e doceiras, todo mundo que trabalha com confeitaria sabe que o período da Páscoa é um período muito bom para o faturamento e aumento do caixa. E eu falei, vou fazer a nossa campanha de Páscoa, que começou a acontecer quando eu pensei em fazer, já que é um período que eu sempre vendi muito bem, começaram as notícias das pessoas, começaram as vozes externas das notícias ruins de que o Brasil estava em um caos absurdo e ninguém iria comprar ovos de Páscoa. E aí, de novo, volta a questão de estar protegendo a própria mente. E eu pensei, olha, o Brasil realmente está em uma situação difícil, porém, todos estão recebendo auxílio emergencial. E conhecendo os brasileiros, já que eu trabalho no Brasil e com brasileiros, todo mundo vai gastar o dinheiro do auxílio emergencial para comprar ovo de Páscoa. Vou investir na campanha de Páscoa. Será uma Páscoa maravilhosa, a gente vai fazer delivery, porque não podia ficar com muita aglomeração mesmo. Vamos fazer delivery, será uma Páscoa incrível. Fui lá, fiz as minhas fotos, fiz os meus ovos pra campanha. Ficou tudo lindo. Fizemos uma Páscoa incrível. E ali foi mais uma vez eu me provando que não valia a pena ficar ouvindo notícias das outras pessoas, ou ouvindo pessoas que se alimentam de notícias que vai só atrapalhar a sua vida. Porque a pessoa ela assiste o jornal. Porque agora é uma crise absurda, desemprego, e as empresas X quebraram, e ninguém tem dinheiro, e ninguém vai consumir, e ninguém vai gastar. A pessoa assiste essa notícia de manhã, ela sai na rua falando que o Brasil está acabado. E qual é o problema do brasileiro? A gente gosta da notícia ruim. A notícia ruim, ela vende. A notícia, a tragédia, ela nos dá uma sensação de pertencimento, sabe? A gente gosta de se envolver na questão negativa da coisa. Por exemplo, se você vai acordar de manhã, vai tomar o café vai tomar seu café da manhã com a sua família, assistindo Bom Dia Rio, café, pão com manteiga e tiro. E tragédias. Por quê? Você vai se tomar café da manhã com as notícias que aconteceu na madrugada. E na maioria das vezes as notícias são ruins. Seu café já deveria descer quase que amargo, né? Porque é uma sensação muito ruim. Eu não tomo café da manhã com o jornal há muito tempo, gente. Muito tempo. E quando eu chego em um lugar que a pessoa tá ali, meu Deus, olha o que aconteceu. Eu já fico assim, como que ela vai dar conta de ter um dia super produtivo hoje, começando a nutrir a mente de manhã com esse tipo de cocô? Sabe? Porque você vai contaminando a sua mente. Ah, mas você não vai ficar desinformada? Ah, mas você não vai saber. Se for uma coisa grande, vai chegar a mim. Se eu tiver como fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas se não é uma coisa que me impacta, de certa forma, eu não preciso gastar energia com isso, não preciso gastar meu tempo com isso. E essa questão de notícia, por exemplo, de telejornal, é muito engraçado porque se você está assistindo o jornal lá, vai passar uma notícia boa, 3 boas para cada 10 ruins. Vamos melhorar a nossa situação. Vai passar uma notícia de que teve um aumento de 1% nas ações da empresa X. Como bons brasileiros, que são otimistas, o que deveríamos fazer? Olha que coisa boa, as ações estão subindo, tem investidores ganhando mais dinheiro porque as ações estão sendo mais valorizadas. Não, essa notícia a gente ignora, o nosso cérebro meio que desliga essa informação. A gente assistiu aquilo dali, estávamos tomando café da manhã, pão com manteiga e Bom Dia Rio, ou Bom Dia várias outras cidades aí, e ignoramos a notícia de 1% de ajuste e aumento nas ações da empresa X, que era uma notícia boa para o Brasil, né? Porém, no meio dessa notícia boa, tinha uma notícia lá que era assim, e teve uma queda de 0,000 alguma coisa na bolsa, nas ações X da bolsa tal. Nas ações de tal empresa. Era isso que eu ia dizer. Teve uma queda muito, muito, muito pequena. O nosso cérebro, ele já liga um alerta para aquela informação que não vai mudar em nada a nossa vida, mas o locutor, o informador, a pessoa que está transmitindo a notícia vai dizer:
Isso gerará um impacto no preço do feijão. Isso vai gerar um impacto no preço do leite. Isso vai trazer um déficit, não sei o que, sabe? Quando você percebe aquela porcentagem que não vai mudar em absolutamente nada na sua vida, gastou um pouco da sua energia. Aí você vai sair do seu café da manhã com Bom Dia Rio, vai chegar na mercearia da esquina, no supermercado da sua cidade, do seu bairro, vai conhecer alguém, ou vai no salão de beleza, vai chegar lá e falar assim: você viu que agora vai subir o preço do leite, vai subir o preço do queijo, vai subir o preço da carne. Foi uma notícia, tipo assim, sabe, tão pequena, e que não vai mudar realmente a sua vida os 0,5 centavos. Não vai. Mas você precisa se apegar àquela informação, passar para outra pessoa aquela informação, espalhar aquela notícia para se sentir pertencente, para olhar para si mesmo e falar: olha só como eu estou informada, eu sei do que está acontecendo. E é um ego nosso, né, de chegar nos lugares e falar assim: nossa, tá, eu vi essa notícia, eu tô sabendo, realmente, o Brasil está perdido, realmente, a crise se espalhou, realmente só tem desemprego no Brasil, porque nós gostamos das notícias ruins. Nós gostamos dessa questão do vitimismo, dessa questão do negativismo, sabe? Nós não somos tão otimistas quanto deveríamos ser. E quando eu falo de ser otimista, não estou dizendo que temos que ficar no nosso castelo como se tudo fosse rosa e colorido e lindo e bonito, porque não é. A vida real não é assim. Mas uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, ela com certeza não consegue produzir com a mesma eficiência que uma pessoa otimista. Ela não consegue ter energia para isso. Logo, uma vez que nós percebemos que esse tipo de coisa contamina a nossa energia, a nossa produtividade, a gente precisamos evitar ficar se alimentando disso. Não tem jeito, tá? Você vai falar assim: mas eu vou ficar desinformada, eu falei pra vocês em outro vídeo. Pegue um momento do seu dia, uma hora do seu dia, procure uma fonte confiável de telejornal ou um site que você confie com notícias mais seguras, sem tantas influências, e pesquisa, se você precisar muito de informações do mundo, as notícias que são importantes. Agora, ficar consumindo isso sempre, ficar assistindo sempre jornal que vai te entregar somente as coisas negativas, os pontos negativos, e sabendo que o nosso cérebro tem uma certa atração pelo negativo, pelo pessimismo, é melhor a gente evitar isso, é melhor a gente fugir disso para termos mais vitalidade, mais saúde emocional mesmo, e para produzir muito mais. Agora há pouco eu tava na minha casa, fui a uma mercearia que tem aqui, e teve uma chuva muito forte essa semana, e quando eu cheguei lá, as pessoas estavam comentando sobre o clima. Até que veio: você viu o que aconteceu em tal lugar? O que aconteceu? A ponte caiu. E eu não vi. E eu não procurei ver. E eu não cheguei em casa e falei: tem que procurar no Google o que aconteceu em tal cidade, quantas pessoas que foram afetadas. Eu não preciso disso. E aí, de novo, você não se importa com a vida dos outros? Eu me importo, mas hoje, nesse dia de hoje, eu tenho uma lista de coisas que eu preciso dar conta de fazer. Eu preciso dar conta de fazer. Então a pessoa me trouxe uma notícia, eu acolhi a notícia e falei assim: realmente eu não vi, realmente tá chovendo bastante mesmo, né? Mas daqui a pouco para. Tipo, encerrei o assunto. Mas eu não cheguei em casa e fiquei procurando notícia. Imagina se eu vou ficar com um monte... Eu tenho uma lista hoje de tarefas, sim, interessantes e muito importantes, que eu não tenho essa energia. Eu não preciso dessa informação. Aí você vai falar assim: Fran, mas se fosse um parente seu, se fosse um parente meu, tivesse na minha responsabilidade resolver, ajudar, eu estaria lá resolvendo aquele problema, ele viria pra mim. Mas não era meu, era só uma notícia que passou em algum lugar e alguém quis comentar, e daqui a pouco, se eu não tiver cuidado, eu tô deixando de fazer as minhas atividades que eu tenho pra hoje, pra gastar 30 minutos, 40 minutos discutindo sobre clima, chuva, ponte, rio, e prefeitura que não resolve isso, negligência de não sei quem, coisas que eu não tenho controle de mudança, que eu não vou conseguir mudar. Então, o vídeo, a pauta do vídeo começou falando sobre pandemia, né? Acabou falando sobre pandemia, porque desde esse período até hoje, eu optei por tirar a TV aberta e por tirar notícias. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Nem sempre estou super atualizada, mas quando as coisas acontecem, são grandes, elas vêm pra mim e eu posso resolver, eu ajudo de alguma forma. Quando eu não dou conta de resolver, quando eu não posso resolver, eu simplesmente ignoro e continuo trabalhando. Mas em hipótese alguma, eu deixo essas notícias contaminarem a minha mente. Não dá pra você ir trabalhar
com notícias de X pessoas que morreram em tal lugar, X pessoas que faleceram em tal lugar. Só para encerrar essa questão de notícia, hoje eu convivo com pessoas que consomem muito jornal, muito jornal. E a pessoa tem uma visão limitada com base no que ela escuta, na maioria das vezes, só pelo que escuta, e não tem experiências naquela área ali. E eu tive vontade de mudar para uma cidade X. E essa outra pessoa, que é uma pessoa muito próxima a mim, ela falou assim: Fran, Deus me livre você ir pra lá, porque lá morre gente o tempo todo. Toda hora no jornal morre um. E foi engraçado, porque na hora que a pessoa falou, claro que eu nunca vou ofendê-la e chamá-la de ignorante, mas eu pensei isso. Toda hora morre gente no Brasil. Toda hora morre gente de moto, toda hora morre gente de carro, todas as horas morrem as pessoas. Então, assim, é uma coisa natural, só que a mídia, o jornal, ela te vendeu que essa cidade, ela está totalmente perdida e todo mundo morre lá e você não pode ir pra lá. Sendo que também tem pessoas lá que prosperam, tem pessoas lá que têm uma família incrível, tem pessoas lá que têm uma casa confortável, com uma segurança, com um plano de saúde, que tem qualidade de vida. Não é todo mundo que mora lá que está super desgraçado, com uma vida ruim. Só que essa pessoa só tinha essa referência, só tem essa base de informação. Ali é um lugar de morte, todo mundo morre ali. Como se você fosse mudar e imediatamente fosse morrer, porque você pode morrer onde você já mora por um acidente. Hoje tá muito movimentada essa estrada, hein? Você pode morrer onde você mora já com acidentes naturais. E não necessariamente ter que se mudar para uma outra cidade. Se for a hora de alguma coisa acontecer, vai acontecer. O problema é quando a pessoa é tão bitolada assim, ela não consegue fazer nenhuma viagem tranquila. Se ela vai, por exemplo, a uma cidade, ela já vai ir com aquela neura. Meu Deus, eu vou estar aqui a qualquer momento, seria atingido por uma bala perdida. Porque o cérebro dela está cheio de informação, de só informações que ela não tem vivência mesmo, ela não passou por nenhuma experiência, ela não estava naquele lugar, ela não convive com pessoas que moram frequentemente ali, mas ela vai criar na cabeça dela a ideia de que todas as pessoas que forem para ali vai morrer de bala perdida, ou todas as vezes que ela for para lá, ela será assaltada. E aí foi o que eu falei, você acaba até atraindo aquilo ali, porque eu acho que ela nunca foi assaltada, mas eu tenho a sensação de que quando ela sair da cidade dela, vai acontecer um assalto. De tanto que a pessoa é bitolada com o medo de ser assaltada e de ganhar uma bala perdida, de tanta notícia que consome. A cabeça da pessoa fica tão cheia disso, tão cheia disso. E é a mesma pessoa que tem a neura do avião, sabe? Não, porque vai morrer de avião, vai morrer de avião. E tem inúmeros voos todos os dias. E graças a Deus a gente não tem tantos casos de acidentes assim de avião, mas a pessoa tem uma neura de que vai morrer de avião. E aí eu fico, tomara que ela nunca entre no avião, porque se ela entrar, o risco do avião cair, de tanto que a pessoa fala, de tanto medo que ela tem, é realmente um risco muito grande do avião cair se ela entrar dentro do avião, de tanto medo que ela instiga em si próprio. E ela acaba também passando isso pros outros. Mas é o excesso de coisa que a pessoa se alimenta. Então ela vai ficar naquela bolha ali, ela vai ficar dentro daquele mundo ali, porque ela só escutou as pessoas trazendo notícias ruins e negativas e não quis experimentar o novo, não quis conhecer o novo, não quis encarar o mundo. O fato é que o nosso lugar, o nosso mundo ali é muito confortável. Quando você se expõe, você vê que não é como te contaram. Quando você realmente se expõe, você vê que não é o medo que te colocaram. E a questão da notícia se você às vezes ficar só ouvindo notícias, você vai ver que o mundo é muito mais pior do que ele realmente é. Você ficar só ouvindo tragédias, que o Brasil não presta, que tem crise, que tem desemprego, você não vai ter motivação para pegar o seu produto, fazer o seu marketing, vender. Hoje eu moro numa cidade pequena, num lugar pequeno, e eu tô lá sempre fazendo meus stories. Tô aqui, ó, tem um produto X, tem um produto sabor novo, tô sempre falando. E eu tô sempre lá fazendo os meus stories. E as pessoas ficam, mas aqui é tão pequeno. E tá, mas ainda é a realidade que eu tenho. Obviamente, você vai trabalhar com a realidade que você tem, com os recursos que você tem, fazer o melhor com o que você tem. O que não dá é você ficar pensando, mas aqui é muito pequeno, aqui é muito limitado, as pessoas ganham menos. Você não pode criar essa mentalidade, porque senão você se auto-sabota. Você larga de fazer o que precisa ser feito com base nas referências apenas que você tem. E quando você tem uma mente mais otimista, mais voltada para vou fazer o meu melhor, com as condições que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, você vai conseguir se ressaltar, mesmo em momentos de dificuldades. A questão de limpar
e de parar de consumir notícias negativas e tragédias, é que a sua vida emocional vai ficar muito mais focada no que você precisa fazer e você não vai estar consumindo energia com notícia ruim. Você vai começar o dia com notícias boas, com uma canção boa, com um livro bom, com um café gostoso. Você vai começar o dia sem notícias de tragédia e sem aquilo ali consumir o seu emocional. E certamente terá um dia muito, mas muito mais produtivo, que a longo prazo, além de mais dinheiro, também terá muito mais qualidade emocional. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo! Ah, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve, tá? Se inscreve que temos vídeos aqui toda semana com o mesmo foco. Mentalidade, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal de modo geral, tá bom? Beijocos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.